Olá, boa noite, irmãos e irmãs. Aqui do nosso programa do Apostolado Defesa Católica, Salve Maria. Aos nossos irmãos e irmãs, aqui do nosso Facebook Edgar Leandro Silva e também do nosso canal do YouTube do Apostolado Defesa Católica. Estamos iniciando mais um programa do nosso trabalho, nosso apostolado. Hoje, domingo, dia do Senhor. Também um dia especial dedicado à nossa pátria, 7 de setembro, né? Exatamente no domingo. Então, hoje o nosso programa também é um programa que vai ter uma particularidade especial, que afinal de contas, o Carlo Acutis, enfim, foi canonizado pela Igreja, tá certo? Então, nós vamos estar comentando sobre isso, entre outras coisas mais, mas antes, como vocês já sabem, gostaria de convidá-los, de convidá-las para que juntos possamos fazer a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em teu nome, desejosos de construir teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com tua graça, possamos realizar os teus desígnios. Se tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, dando início ao nosso programa do apostolado, né? Vamos falar do nosso santo do dia, mas não é o Carlo Acutis ainda, e sim Santa Regina, Virgem e Mártir. Natural de Alize ou Alice, Regina era filha de Olíbrio, um dos governantes da Gália, no século III. Órfã de mãe, Regina converteu-se ao cristianismo e sofreu martírio pelo seu próprio pai, que era pagão. Ele preferiu matá-la, ainda muito jovem, do que passar vergonha por ter uma filha cristã. Veja só que coisa, né? A mentalidade da época. Muito bem, essa então foi a nossa santa do dia, né? Santa Regina, Virgem e Mártir. Bem, mês de setembro também é um mês dedicado à Bíblia Sagrada. Então, nosso apostolado de defesa católica nem poderia ficar fora dessa, né? Então, nós vamos falar sobre esse ano, né? Falar sobre mais um livro sagrado e o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis, o começo, certo? Então, durante todo esse mês agora de setembro, aqui no nosso programa do Apostolado, nós vamos estar falando sobre o livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, tá? Em 4 assuntos, certo? Foi escolhido 4 assuntos aí. E hoje, para começar, nós vamos falar sobre as duas narrativas sobre a criação, tá? Então, nesse mês da Bíblia, o nosso apostolado reflete sobre o livro do Gênesis, cujo nome significa origem ou começo, né? Ele representa, ele apresenta duas narrativas da criação, compreendidas pela Igreja Católica como relatos complementares de caráter simbólico e teológico não científico. A primeira narrativa ela descreve a criação em 6 dias e o descanso no sétimo dia, destacando Deus como Elohim, Criador ordenado e majestoso. Revela o ser humano de modo objetivo, imagem e semelhança de Deus, com responsabilidade sobre a criação. A segunda narrativa, ela mostra Deus como Javé, que forma o homem do barro e lhe dá o sopro da vida. Valoriza a subjetividade humana, consciência, eh, relações e também liberdade. Segundo São João Paulo II, a primeira narrativa apresenta a vocação objetiva do homem, e a segunda aprofunda sua dimensão relacional e interior. Assim, os relatos se complementam, revelando a dignidade humana e o propósito divino. Quer saber mais detalhes a respeito desse assunto, sobre as duas narrativas da criação? Basta acessar o nosso blog Defesa Católica, tá certo? Convido todos os nossos irmãos e irmãs a acessarem o nosso blog, né? Eu vou deixar o link, né? Vou deixar o link para que os nossos irmãos possam acessar e conhecer, tá certo?
Na próxima semana, nós vamos falar sobre o pecado original. E dando sequência à nossa história da igreja, estamos falando sobre os concílios da igreja, os 21 concílios da igreja, né? Hoje nós vamos falar nada mais, nada menos sobre o terceiro concílio, que é o concílio de Éfeso, do ano 431, tá certo? Após os dois primeiros concílios, de Nicéia e Constantinopla, a igreja havia definido a divindade de Cristo e do Espírito Santo. No entanto, novas controvérsias surgiram, principalmente a respeito de como se uniu em Cristo a natureza divina e a natureza humana. O foco do debate foi a doutrina de Nestório, que era patriarca de Constantinopla. Ele ensinava que Maria não deveria ser chamada de Theotokos, mãe de Deus, mas apenas de Christotokos, mãe de Cristo, pois afirmava existir em Jesus uma separação entre Filho de Deus e o homem Jesus. Essa visão dividiu a igreja, especialmente entre Alexandria, liderada por São Cirilo, e Constantinopla, defendida por Nestório. O imperador Teodósio II convocou o Concílio de Éfeso, na Ásia Menor, atual Turquia, em 431, para resolver a questão e restaurar a unidade. Cerca de 200 bispos participaram, né? A maioria é do Oriente. São Cirilo de Alexandria presidiu o concílio, representando o Papa Celestino I, que já havia condenado Nestório. O próprio Nestório compareceu, mas acabou sendo afastado. O concílio declarou que em Cristo não existem duas pessoas distintas, uma humana e uma outra divina, mas uma única pessoa divina, o Verbo encarnado. Foi reafirmado que Maria é verdadeiramente a mãe de Deus, pois deu à luz a Jesus Cristo, que é Deus e homem ao mesmo tempo. Cristo é uma só pessoa, em duas naturezas, divina e humana, sem alguma divisão. Essa foi a base da futura definição dogmática sobre Cristo nos concílios seguintes, principalmente em Calcedônia 451, que é o próximo concílio que nós vamos ver na próxima semana. O Nestório foi condenado como herege e deposto do cargo de patriarca de Constantinopla. Mas qual foi então a importância desse concílio? O concílio de Éfeso foi decisivo para a formulação da doutrina da união hipostática. Cristo é uma só pessoa com duas naturezas. Estabeleceu dogmaticamente o título de Maria, Mãe de Deus, Theotokos, essencial para a devoção mariana. Reforçou a autoridade do Papa, já que a decisão de Celestino I contra Nestório foi confirmada. E apesar do concílio, as tensões continuaram. Surgiram depois novas controvérsias, como o monofisismo discutido em Calcedônia. E é esse concílio que nós vamos ver na próxima semana, né? E vocês vão entender que, por conta também dessas controvérsias todas que ocorreram, né, nos primeiros séculos da igreja, né, nós vamos falar na próxima semana sobre o concílio de Calcedônia, que foi do ano 451. Lembrando que esse concílio de Éfeso é do ano 431. Veja a diferença de 20 anos de um concílio para outro, né? Então, na próxima semana, a gente vê o concílio de Calcedônia, ok? E nossas notícias católicas de hoje, né? Hoje, 7 de setembro de 2025, o Papa Leão XIV realizou as primeiras canonizações de seu pontificado, proclamando São Carlo Acutis e São Pier Giorgio Frassati, santos da Igreja e padroeiros da juventude. A celebração na Praça de São Pedro reuniu milhares de fiéis e contou com a presença da família de Acutis. Na homilia, o Papa destacou a passagem da sabedoria, comparando os novos santos ao rei Salomão e enfatizando que seguir a amizade com Jesus
é maior do que qualquer riqueza. Ressaltou a simplicidade de suas vidas, marcadas pela oração, Eucaristia, caridade e alegria cristã, como exemplo de santidade acessível a todos. Ao final, pediu a intercessão da Virgem Maria pela paz na Terra Santa, Ucrânia e outras regiões em guerra, apelando às autoridades para depor as armas e escolher o diálogo. Essa canonização do Carlo Acutis foi muito esperada, né, por muitos católicos, sobretudo nessa era digital, né, que é justamente ele que era um influenciador digital, morreu muito novo, né, com 15 anos, e hoje foi proclamado como santo pela Igreja Católica, tá certo? Então, São Carlo Acutis, rogai por nós, tá certo? O nosso blog Defesa Católica, além de ter publicado sobre o artigo sobre a Sagrada Escritura, né, que foi o artigo da semana, por conta dessa canonização, também foi publicado, eu fiz uma postagem hoje a respeito sobre essa notícia, né, sobre o Carlos Acutis, tá? Então, referente a essa canonização, também foi postado lá no nosso blog, onde vocês podem também conferir a notícia, ok? E, para concluir as notícias católicas de hoje, o Santuário Nacional de Aparecida celebrou, né, no dia 1º de setembro, às 18 horas, a missa de abertura do mês da Bíblia de 2025, com o tema A Esperança Não Decepciona, que trata-se de uma passagem da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. A cerimônia foi presidida por Dom Leomar Antônio Brustolin e transmitida pelas mídias da CNBB. Ok? Tá certo? Muito bem, queridos irmãos e irmãs, né? Então, com essa satisfação, essa alegria, né, de ter o Carlo Acutis como novo santo da Igreja Católica, né? Gostaria de compartilhar com vocês, então, agora as nossas atividades do apostolado. Olha, nosso bate-papo continua normalmente, certo? Estou conversando. E os mais atentos vão percebendo que o número de pessoas está diminuindo, certo? Então, a tendência é que realmente diminua. Estamos com, em média, 4.500 pessoas, né? O apostolado já chegou a ter quase 5.000, mas está com 4.500 e alguma coisa, tá certo? A ideia realmente é reduzir esse número de pessoas para ficarem pessoas que realmente querem ajudar o trabalho. Tá? Pessoas que não querem ajudar o trabalho, só querem quantidade, ou ficar trocando só mensagem, figurinha, não rola com o trabalho, certo? O apostolado não quer isso, o apostolado quer que as pessoas ajudem o trabalho, porque se não for para ajudar, é melhor não ter ninguém, né? Então, é isso. Então é isso que o apostolado sinceramente espera. Tá? Amanhã teremos, se Deus quiser, o nosso momento com o apostolado, mais um bate-papo com os nossos amigos e amigas. Acredito que sim, amanhã. Estamos tendo nas segundas, quartas e sextas-feiras e também no domingo, né, como já é de costume. Tá? Temos o texto da misericórdia que nós recitamos nos sábados e domingos, a partir das 15 horas, o Santo Texto da Misericórdia, tá certo? Também o nosso apostolado pessoal e virtual. Quem quiser, basta entrar em contato comigo que a gente pode fazer numa boa, certo? Nos sábados ou domingos é um horário a gente combinar aí, tá certo? E o programa do nosso apostolado, né, continua todos os domingos a partir das 8h30 da noite, né? Vocês percebem que o nosso programa tem oração, tem vida de santos, formação católica importante, também história da igreja, né, para os nossos irmãos e irmãs, notícias católicas aí, certo? Tá bom? Então, eu sempre espero contar com a participação de todos vocês. E o melhor, a oração de vocês para com o nosso trabalho, ok? Então é isso. Convido agora os nossos irmãos e irmãs a, junto comigo, rezarmos as principais orações da nossa. Aliás, antes das nossas orações, vamos pedir, né? Vamos rezar por aqueles que precisam. Então a gente gostaria de rezar por todas as almas do purgatório, em especial pelos meus pais, pelo meu irmão, pela recuperação da saúde de todos, mas em especial pela minha saúde,
pela saúde de Dona Romana Maria Jesus, Dona Maria José, Dona Solange Maria de Barros também, Dona Maria Nina, Nitá da Silva também, que é a mãe de uma prima minha, precisa de oração, a gente reza por ela. Rezemos também por todos os ministros ordenados pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, por todos os padres, pelos diáconos, por todos os leigos, né? E a gente reza também em especial pelo nosso apostolado de defesa católica, por todos os nossos inscritos, seguidores de nossas redes sociais e também pela conversão de todos à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. Que assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos, ontem, hoje e sempre. Amém. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Glória Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, encerrando por hoje mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica. Desejando a todos e todas uma santa e abençoada semana que está se iniciando a partir de hoje, tá? Se Deus assim permitir, próximo domingo estaremos aqui para falar de Deus, falar da sua Santa Igreja, ok? Então é isso, fiquem com Deus, Nossa Senhora sempre nos ajude. Até a próxima.